E aí pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? A gente tem mais uns 10 minutos só de luz do sol, então eu preciso correr aqui pra falar o que eu tenho pra falar. Estamos no Instituto Butantan, amiga sua louca tá no meio do monte de cobra. Sim, é um lugar bonito, cara. Eu acho que vocês deviam vir aqui, ó, sempre que vocês tiverem oportunidade. Claro, quem é de São Paulo. Um lugar muito bonito. E por que estamos aqui? A Vivo nos deixou sem sinal oscilante nos últimos 3 ou 4 dias. E aí ficar sem internet é uma coisa bacana, porque aí você dá uma upada na vida real também, né? E é muito bacana isso. Descobri cômodas e coisas na minha casa que eu não sabia que existiam, e aí até descobri que tem uma mulher morando na minha casa lá, ela falou que é minha irmã, até de zoeira. E aí saí pra fazer caminhada, fico sem fôlego quando eu subo aqui pra chegar aqui. E hoje a gente vai bater um papo bem delicado que eu queria que constasse no canal há muito tempo. Mas eu vou tentar fazer essa conversa o mais leve possível. E eu vou fazer leve no sentido de não vai ser uma verdade absoluta que eu vou tentar enfiar a goela abaixo de vocês sem que vocês queiram. Eu vim aqui para deixar perguntas, filosofar mesmo, propor umas reflexões. Que é do tipo, por que é que a gente acha que a gente tem que ter uma opinião forte a respeito de tudo e que essa opinião ela deve ser binária? Por que é que a gente acha que a gente deve ser contra ou a favor a educação sexual infantil, como se existisse só um lado 100% correto e não existisse nada no meio disso. Como que a gente é a favor de uma educação sexual que a gente não sabe nem qual é, e como que a gente é contra uma educação sexual que a gente não sabe nem qual é, porque a gente não tem, o cidadão médio ele não tem a preocupação de ir lá no detalhe, saber que cartilha, que material, de que maneira que isso está sendo abordado, por quê, por quem, enfim. Então, por que a gente compra eu sou a favor e eu sou contra, como se ele fizesse parte de um pacote, de um partido que a gente defende, e a gente reflete tão pouco a respeito de quem são os reais beneficiados com a força da nossa opinião em defender aquilo que a gente acredita como certo. Então eu quero compartilhar com vocês uma conversa que eu tive com uma pessoa fantástica. Ela é assistente social em Mogi das Cruzes, Mogi, que aliás assim tá de parabéns pelo trabalho que faz, porque prevenir é sempre mais barato do que remediar. E Mogi manda uns assistentes sociais para fazer acompanhamento nas comunidades, então eles vão lá. Eles educam, corrigem, orientam, conversam, fazem acompanhamento e dessa forma eles economizam horrores para a saúde da cidade, porque afinal de contas você cuida, você previne, você cura a doença antes dela acontecer. Eu estou tocando direto na tela aqui que é para não desligar, ok? E aí tem duas histórias que eu quero compartilhar com vocês. A primeira é de um abuso. E sim, abusos acontecem, eles acontecem o tempo inteiro. E isso daqui não é estatística tirada da bunda, assim, isso daí é não só leitura, mas conversando com a própria assistente social. Massivamente, a grande maioria dos casos de abuso sexual com crianças acontecem dentro de casa por pessoas conhecidas. Então não é porque a criança estava passeando aqui no Instituto Butantan que uma pessoa malvada pulou de trás da moita e levou ela para o mato. Não, acontece com uma pessoa em quem a criança confia, uma pessoa de convívio da criança. Incomoda, né? Ficar mudando o foco toda hora da câmera. Bom, tinha uma criança de 7 anos que estava sofrendo abuso por parte do padrasto, e a parte mais triste de tudo isso, a mãe sabia e ela era conivente com isso. Ela tinha medo do namorado dela ser preso, ela tinha medo também do cara impedido de fazer aquilo que ele tinha vontade de fazer, que ele perdesse interesse na família e fosse embora. Não estamos aqui, é claro que essa mulher tá errada, é claro que ela é a filha da puta maior de toda essa história, não, o cara né? É claro que ela está absolutamente errada no comportamento dela, mas independente de quem está certo e de quem está errado, esse tipo de história existe. Como é que a gente protege essa criança dentro da sociedade? Pois bem, essa criança ia para a escola e ela ia com arranhões, era uma criança extremamente retraída. A criança não entende o abuso que sofre e ela se culpa por isso, ela se acha suja por isso, ela se machuca, se corta por isso. E o que essa criança fazia? Ela ficava esperando o horário de ir embora, com muita aflição, e quando a mãe ia buscá-la, ela saía correndo, e quando o padrasto ia buscá-la, ela se escondia e começava a tremer, e começava a chorar, e ela não queria sair da escola. E quando perguntavam para ela o que estava acontecendo, ela não sabia responder. E por que ela não sabia responder? Porque nunca haviam conversado sobre sexo com ela, nunca haviam conversado sobre abuso sexual com ela, nunca haviam preparado ela para aquilo que ela estava vivendo. E da mesma maneira que ela sentia que a mãe sabia o que estava acontecendo, mas era conivente com aquilo, ela não sabia com quem ela poderia conversar. Caso a conversa sobre educação sexual que estava para acontecer já tivesse acontecido, essa criança ela poderia ser poupada de meses aí, de abusos.
Bom, por que estamos falando sobre isso? Quando a gente fala de educação sexual, não é assim no imaginário das pessoas, né? As crianças vão todas tirar roupa na sala de aula e aí o professor vai falar assim, olha gente, a gente vai mostrar pra vocês como é que transa. Não, educação sexual não é isso, gente. Educação sexual, muito pelo contrário. É você mostrar para as crianças que sexo existe e nem por explicar que sexo existe elas vão se interessar por fazer. E faz parte da educação sexual mostrar que isso é uma coisa que adultos fazem. E que se tem algum, e que existem sim adultos que tentam fazer isso com crianças e que as pessoas, a escola, a família está lá para protegê-los. Então as crianças precisam saber que adultos fazem sexo, porque inevitavelmente eles vão descobrir e descobrem cada vez mais cedo com acesso à internet cada vez mais aberto. Não pense que o seu filho de 10 anos ele não assiste os mesmos sites pornográficos que você assiste, porque talvez sim, talvez assista. Então não existe essa inocência. Agora, sem saber como lidar com isso, a criança ela precisa ser orientada a como saber lidar. Então, a partir do momento que você chega para a criança e diz, olha, sexo existem adultos que tentam fazer isso com criança, mas o seu corpo é seu e ninguém deve tocá-lo. E caso você sofra qualquer tipo de abordagem desse tipo, e geralmente as pessoas que abordam dessa forma, você tem que nos contar, porque a gente precisa proteger você dessa forma. Isso mudaria a vida de uma criança. Então, assim, só que como a gente, em época de eleições, a gente precisa arregimentar seguidores e arregimentar pessoas que defendam a nossa causa. E geralmente a gente consegue fidelidade dos seguidores do partido, despertando nelas ódio e um sentimento de urgência e um sentimento de unidade, um sentimento de compartilhamento de ideias. Nessa época, então, a gente resgata determinados valores da família e fala que eles são intocáveis, e a gente idealiza uma sociedade perfeita em que as crianças sejam protegidas do que a gente chama de safadeza, e a gente acha que porque a gente quer isso vai acontecer. E não é porque você quer que as coisas vão acontecer. Esses abusos eles vão continuar acontecendo, e quanto melhor as crianças estiverem educadas e preparadas para lidar com esse tipo de abordagem, melhor. Então, ideologias geram votos, e muito interessado em receber o voto é que os partidos eles estão levantando bandeiras do a educação sexual tem que acontecer, ou a educação sexual não pode acontecer. Só que, assim, interesses geram políticas. Então, a gente tem um interesse no voto que está gerando essa ideologização da coisa, e a gente tem os interesses em proteger as crianças, de fato, cada vez mais deixado de lado. Então, assim, antes de você achar que você precisa obrigatoriamente ter uma opinião, se tem ou não tem que ter, pergunte como é que isso está acontecendo, como é que isso acontece hoje. Quem são as melhores pessoas e as mais preparadas? Quem são os pedagogos? Quem são as pessoas que dedicam a vida, a assistência social e que estão preparadas para conversarem com crianças na linguagem delas, de acordo com a idade delas, da forma que elas estão preparadas para absorver, para protegê-las com conhecimento de abusos que elas podem vir a sofrer por pessoas que estão próximos dela. É essa a pergunta que a gente tem que fazer. E não se é certo ou se é errado, porque isso é muito superficial, isso é muito banal, isso só está aí para gerar voto. Então, assim, o que protege as crianças são atitudes muito mais pragmáticas, e essas atitudes, às vezes, elas podem partir da própria comunidade. Então, independente do partido que você gosta de ter sido eleito ou não, você pode fazer, de repente, se você tem filhos na escola, você pode procurar a associação de pais e mestres, e nelas você pode ver quais são os pedagogos e quem são os profissionais que estão com que tipo de material preparados para darem educação sexual dos seus filhos. Então, talvez você comece a lutar em prol da criança e não em prol do partido que está fazendo ideologia para conseguir voto. Então, são interesses que geram políticas. Então, o interesse em proteger as crianças deve gerar proatividade no sentido de educá-las e, de fato, protegê-las. Todo o resto é lutar pelo bem das crianças que a gente não sabe nem que existe. Assim, se você está lutando pelas crianças que o partido está defendendo no Brasilzão todo, não, tem que olhar para o seu bairro. Pergunta dos casos de abuso sexual que aconteceram no seu bairro, de que forma aconteceu. E aí, junto com os pais... e junto com os pedagogos, veja o que é que pode ser feito para prevenir isso. Então, essa mesma assistente social, está escurecendo, está enchendo de bicho agora, essa mesma assistente social me contou uma outra história. Ela falou, olha, quando a gente chegou lá para dar essa palestra e esse treinamento de educação sexual, várias mães fizeram uma massa lá para impedir que os profissionais entrassem. E dissessem, não vai ensinar safadeza para as minhas crianças, não. E aí o que aconteceu?
tentando conversar com a mãe, falaram, olha, você foi mãe com quantos anos? E aí a mãe jovem dessa criança falou com 14. E aí perguntado assim, por que a senhora foi mãe tão nova? E aí a mãe, né, protetora da criança, dizendo que não podia ter educação sexual na escola, ela falou, porque eu perdi a minha mãe muito cedo e não tive quem me orientasse. E ela falou, pois bem, hoje você pode orientar sua filha, e isso é muito bom. É muito bom que você possa orientar sua filha para ter aquilo que você não pôde ter na sua casa. Só que as coleguinhas da sua filha, nem todas elas têm uma mãe como a senhora para dar educação para elas. Então, é para impedir que elas acabem grávidas na mesma idade que a senhora foi, talvez sem ter vontade, sem ter intenção disso, é que a gente está querendo fazer o trabalho. E aí a mãe mudou de lado. Ela falou, não, como que é essa educação aí que vocês estão querendo dar? Quando provou-se que a educação sexual era diferente de colocar as crianças para fazer sexo, a mãe deixou de ser alguém contra esse movimento e passou a ser apoiadora da educação sexual infantil. Então, vamos ver o que são as coisas antes da gente sair falando que a gente é contra ou a favor, porque a gente encontra mais 200 pessoas que também são contra, que também são a favor, e aí a gente tem certeza absoluta de que a nossa opinião é a correta e a gente está defendendo uma coisa que a gente não sabe nem o que é. Reflitam aí. E rezem pra minha internet voltar que eu quero jogar. Eu vou ver agora, hein, ó.